O milionário só queria lavar as mãos, mas viu a empregada sem defesa. O choque virou silêncio e o silêncio virou algo proibido. Ela tentou se cobrir, ele tentou desviar, mas os destinos já colidiram. Prepare-se. Um equívoco simples vai mudar 2 vidas para sempre. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. A manhã chegava devagar sobre São Paulo, trazendo consigo o barulho distante dos carros na avenida e o canto tímido dos pássaros que insistiam em fazer daquela cidade de concreto o seu lar. Marina acordou antes do despertador, como sempre. Era um hábito antigo, nascido dos anos em que precisava aproveitar cada minuto do dia para trabalhar, estudar e sobreviver. Agora, aos 27 anos, ainda carregava essa disciplina silenciosa, essa vontade de não desperdiçar nenhum segundo da vida que tanto custou para construir. Ela se levantou da cama estreita no pequeno quarto dos fundos da mansão, um cômodo simples, mas limpo, onde guardava seus poucos pertences com um carinho quase sagrado. Cada objeto ali tinha uma história. A manta de crochê que cobria a cama havia sido feita por uma vizinha generosa nos tempos do orfanato. O porta-retratos sobre a cômoda segurava a única foto que Marina possuía da mãe. Uma imagem desbotada onde uma mulher jovem sorria com os olhos cheios de esperança. Marina não se lembrava muito dela. Perdera a mãe aos 12 anos, vítima de uma doença que ninguém conseguiu explicar direito, e o pai nunca havia estado presente. Crescera entre lares temporários, famílias que acolhiam por obrigação e instituições que faziam o possível com recursos escassos. Mas Marina aprendeu cedo que lamentar não mudava nada. Então escolheu trabalhar, sonhar e acreditar que um dia as coisas seriam diferentes. Vestiu o uniforme simples, prendeu os cabelos castanhos num coque baixo e desceu para a cozinha. A mansão onde trabalhava há 2 anos era imensa, um verdadeiro palácio no bairro do Morumbi. 3 andares, jardim amplo, piscina que raramente era usada e corredores tão longos que Marina às vezes se sentia andando por um museu vazio. A casa tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas faltava algo essencial. Faltava vida, faltava calor humano, faltava alguém que risse alto, que deixasse as portas abertas, que enchesse aqueles espaços com memórias felizes. O dono da mansão, o senhor Rafael Almeida, era um homem de poucas palavras e ainda menos sorrisos. Proprietário de uma das maiores construtoras da cidade, vivia mergulhado em plantas arquitetônicas, reuniões intermináveis e viagens de negócios. Aos 38 anos, tinha construído um império, mas vivia como um prisioneiro dentro da própria fortaleza. Marina sabia muito pouco sobre ele. Nos 2 anos em que trabalhava ali, trocaram talvez algumas dezenas de frases. Bom dia. Boa noite. O café está pronto. Obrigado. Nada além disso. Ele não era rude, apenas distante. Chegava tarde e saía cedo. Às vezes passava semanas viajando. Quando estava em casa, ficava trancado no escritório ou na biblioteca, rodeado de papéis e silêncio. Marina não se importava. Na verdade, preferia assim. Menos gente significava menos complicações, e ela tinha aprendido a valorizar a paz, mesmo que fosse uma paz solitária. Naquela manhã, enquanto preparava o café e arrumava a mesa do desjejum, Marina pensou nos planos que guardava no coração. Queria voltar a estudar. Tinha parado no 2º ano do ensino médio, quando a vida a obrigou a escolher entre livros e comida. Escolheu a sobrevivência, mas nunca desistiu do sonho. Todo mês separava uma parte do salário e guardava numa caderneta de poupança. O valor ainda era pequeno, mas crescia devagar, como uma plantinha teimosa brotando no asfalto. Marina sonhava em se formar professora. Queria estar numa sala de aula cercada de crianças, ensinando, cuidando, transformando. Queria ser para outros o que ninguém foi completamente para ela. Queria fazer diferença. O dia transcorreu como todos os outros. Marina limpou, organizou, preparou refeições que muitas vezes ninguém comia. A governanta, Dona Célia, passou pela manhã para revisar as tarefas da semana, e o jardineiro apareceu à tarde para cuidar das roseiras. Seu Osvaldo,
O mordomo, que trabalhava na casa há mais de 20 anos, passou para tomar um café e conversar sobre amenidades. Ele era um homem gentil, de cabelos grisalhos e olhar paternal, e Marina gostava da companhia dele. Osvaldo conhecia Rafael desde criança. Tinha visto o menino crescer, se tornar um jovem promissor e depois um homem bem-sucedido, mas solitário. Às vezes, em conversas rápidas na cozinha, o mordomo deixava escapar pequenos fragmentos da história do patrão. Rafael tinha sido um menino quieto, filho único de um pai distante e exigente. A mãe falecera quando ele ainda era pequeno, e o pai nunca soube demonstrar afeto. Osvaldo dizia que Rafael aprendeu desde cedo a não esperar carinho de ninguém, a construir muros ao redor do coração. Marina ouvia essas histórias com uma mistura de curiosidade e compaixão. Entendia o que era crescer sem amor, sem referências, sem alguém que te abraçasse nos dias difíceis. Talvez por isso nunca julgasse a frieza de Rafael. Apenas aceitava. No final da tarde, enquanto regava as plantas do jardim de inverno, Marina recebeu uma mensagem de Dona Célia, avisando que o patrão viajaria naquela noite para Brasília e ficaria fora por 3 dias. Isso significava que a casa ficaria ainda mais silenciosa, ainda mais vazia. Mas também significava uma pequena liberdade. Marina poderia relaxar um pouco, talvez assistir a um filme na sala de estar, preparar aquele bolo de chocolate que gostava tanto. A noite caiu sobre São Paulo com seu manto de luzes. Marina jantou sozinha na cozinha, um prato simples de arroz, feijão e salada. Depois, subiu para o quarto, tomou um banho rápido e vestiu o pijama. Estava cansada, mas ao mesmo tempo inquieta. Às vezes, a solidão daquela casa, enorme, pesava sobre os ombros. Ela pegou um livro que estava lendo, uma história de romance que comprara num sebo do centro, e tentou se concentrar nas páginas. Mas a mente voava longe. Pensou na mãe. Pensou nos anos perdidos. Pensou nos sonhos que ainda não tinha coragem de perseguir completamente. Foi então que teve uma ideia. Uma ideia boba, talvez até imprudente, mas irresistível. A suíte principal da mansão, aquela que pertencia a Rafael, tinha uma banheira enorme de mármore, com vista para o jardim iluminado. Marina passava por ali quase todos os dias para limpar, e sempre admirava aquele espaço luxuoso, tão diferente do chuveirinho simples do seu quarto. Que mal haveria em tomar um banho de banheira, só uma vez, já que o patrão estava fora? Ninguém saberia. Ninguém se importaria. Seria apenas um momento pequeno de prazer, uma concessão ao cansaço dos dias difíceis. Marina subiu as escadas com o coração batendo um pouco mais rápido. Entrou na suíte que estava mergulhada na penumbra suave das luzes da cidade que entravam pelas janelas amplas. O quarto era elegante, decorado com tons de cinza e azul, mobília de madeira escura e obras de arte modernas nas paredes. Tudo muito bonito, muito caro, muito vazio. Ela caminhou até o banheiro, acendeu as luzes e contemplou a banheira. Era realmente linda. Abriu as torneiras, ajustou a temperatura da água e esperou enquanto o espaço se enchia com vapor e o som reconfortante da água corrente. Acrescentou algumas gotas de um óleo perfumado que encontrou no armário. E logo, o aroma de lavanda preencheu o ar. Quando a banheira estava cheia, Marina tirou o pijama e mergulhou na água quente. Foi como se todos os músculos do corpo suspirassem de alívio ao mesmo tempo. Ela fechou os olhos e se permitiu relaxar, deixando a água levar embora a tensão acumulada. Por alguns minutos preciosos, não era a empregada, não era a órfã, não era a menina que cresceu sem nada. Era apenas Marina, uma mulher comum, merecendo um momento de paz. Deixou a cabeça repousar na borda da banheira, os cabelos soltos flutuando na água, e permitiu que a mente vagasse. Pensou em como seria ter uma vida diferente, uma vida onde pudesse tomar banhos de banheira todos os dias, onde não precisasse economizar cada centavo, onde pudesse simplesmente ser. Estava tão imersa naquele devaneio que não ouviu o carro chegando na garagem. Não ouviu a porta da frente se abrindo. Não ouviu os passos apressados no corredor. Rafael tinha voltado.
Tinha esquecido documentos importantíssimos que precisava apresentar na reunião da manhã seguinte em Brasília. Voltou às pressas, nervoso, pensando apenas em pegar as pastas e partir novamente para o aeroporto. Entrou na casa, subiu direto para o quarto. Estava tão distraído, tão focado na urgência da situação, que não percebeu que havia luz no banheiro. Girou a maçaneta, abriu a porta. E então o tempo parou. Marina abriu os olhos e viu Rafael parado na soleira da porta, os olhos arregalados, o rosto marcado pela surpresa. Ela soltou um grito e se encolheu na água, tentando se cobrir com as mãos. Rafael ficou paralisado por uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade. O vapor da água criava uma névoa entre eles, mas não era suficiente para esconder o constrangimento absoluto daquele momento. Marina sentiu o rosto pegar fogo, o coração disparar. 1000 pensamentos atravessaram sua mente ao mesmo tempo. Ele vai me demitir. Ele vai me expulsar. Como pude ser tão idiota? Como pude fazer isso? Mas então Rafael fez algo que ela não esperava. Ele simplesmente baixou os olhos, desviou o olhar para o chão e disse numa voz baixa e rouca: "Desculpe, me desculpe, eu não sabia. Eu não imaginei que você estava aqui." E então, com um cuidado quase reverente, fechou a porta devagar e saiu. Marina ficou sozinha na banheira, tremendo mesmo com a água ainda quente. As lágrimas vieram sem pedir licença. Lágrimas de vergonha, de medo, de humilhação. Como voltaria a olhar para ele depois daquilo? Como continuaria trabalhando naquela casa? Saiu da banheira às pressas, se enrolou numa toalha enorme e foi até o quarto pegar suas roupas. Foi quando viu o bilhete. Estava sobre a cama, escrito numa letra firme e masculina num pedaço de papel que parecia ter sido arrancado de um caderno. "Me perdoe. Eu não sabia que você estava aqui. Jamais invadiria sua privacidade de propósito. Por favor, não se preocupe. Tudo bem, Rafael." Marina segurou o bilhete com as mãos trêmulas. Havia algo naquelas palavras que a tocou. Não era apenas um pedido de desculpas formal. Havia gentileza ali. Havia humanidade. Ela se vestiu rapidamente e desceu para o quarto dos fundos ainda atordoada, ainda processando o que tinha acontecido. Deitou na cama, mas o sono não veio. Ficou acordada a noite toda, revivendo aquele momento, imaginando as consequências, tentando encontrar uma forma de lidar com a situação. Na manhã seguinte, Marina levantou com os olhos inchados de tanto chorar e tão pouco dormir. Preparou o café como sempre, mas suas mãos tremiam. Rafael devia ter viajado durante a madrugada. Provavelmente estava em Brasília naquele momento. Ela teria alguns dias para pensar, para decidir o que fazer. Talvez fosse melhor procurar outro emprego. Talvez fosse impossível continuar trabalhando ali depois daquilo. Passou o dia em piloto automático, limpando, organizando, mas sem conseguir se concentrar em nada. Seu Osvaldo apareceu à tarde e notou que ela estava estranha. "Algum problema, Marina?" Ela forçou um sorriso. "Não, seu Osvaldo. Só uma noite mal dormida." Ele não insistiu, mas ficou com um olhar preocupado. 3 dias se passaram. 3 dias de ansiedade, de expectativa, de medo. Marina já tinha até rascunhado uma carta de demissão, mas não conseguia encontrar coragem para finalizá-la. Precisava daquele emprego. Precisava do salário. Estava tão perto de juntar o dinheiro suficiente para voltar a estudar. Não podia jogar tudo fora assim. Mas como ficaria depois do que aconteceu? Rafael voltou numa quinta-feira à noite. Marina ouviu o carro entrando na garagem e sentiu o estômago se revirar. Esperou na cozinha, fingindo estar ocupada, preparando o jantar dele, mas, na verdade, apenas tentando não entrar em pânico. Ouviu a porta da frente se abrindo. Ouviu os passos no hall, e então ele apareceu na entrada da cozinha. Marina virou, encarou o chão, incapaz de olhar nos olhos dele. "Boa noite, Marina", ele disse, a voz um pouco mais suave do que o normal. Ela murmurou uma resposta quase inaudível. Houve um silêncio constrangedor. Então Rafael falou novamente. "Precisamos conversar. Você pode vir até a sala quando terminar aí." O coração de Marina quase parou. Conversar. Era o fim.
Ele ia demiti-la com educação, provavelmente dar uma indenização e pedir que ela saísse da casa. Ela secou as mãos no avental e caminhou até a sala de estar com as pernas pesadas, como se estivesse indo para uma execução. Rafael estava de pé perto da janela, olhando para o jardim iluminado. Usava uma camisa social com as mangas dobradas, o cabelo escuro ligeiramente desalinhado, e havia uma expressão cansada no rosto. Ele se virou quando ela entrou. "Por favor, sente-se", disse, apontando para o sofá. Marina obedeceu, sentando na beirada do assento, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos ainda baixos. Rafael ficou de pé, parecendo um pouco desconfortável. Ele respirou fundo antes de começar a falar. "Marina, eu preciso que você saiba que o que aconteceu no outro dia foi completamente culpa minha. Eu deveria ter batido na porta, deveria ter verificado. Foi imprudência e falta de atenção da minha parte." Ela balançou a cabeça. "Não, senhor Rafael, a culpa foi minha. Eu não deveria estar usando a sua suíte, não tinha permissão. Foi invasão de privacidade. Eu entendo se o senhor quiser que eu vá embora." Estava preparada para ouvir concordância, para ouvir que sim, seria melhor ela sair. Mas Rafael fez algo totalmente inesperado. Ele se sentou na poltrona em frente a ela e disse, pela primeira vez, olhando diretamente nos olhos dela: "Eu não quero que você vá embora." Não pensei nisso nem por um segundo. Marina ergueu o olhar, surpresa. Rafael continuou, a voz firme, mas gentil: "Esta casa é grande demais para ser vivida sozinho. Você trabalha aqui, mora aqui. Tem todo o direito de usar o que precisar. A banheira, a biblioteca, a piscina, o que for. Eu não quero que você se sinta como se estivesse apenas trabalhando num lugar. Quero que se sinta bem, à vontade, confortável." Marina piscou, sem saber o que dizer. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. Nenhum patrão jamais demonstrou esse tipo de consideração. Ela sentiu algo se mexendo dentro do peito, algo que não conseguia nomear. "Obrigada, senhor Rafael", ela murmurou. "Isso significa muito para mim." Ele deu um meio sorriso, quase imperceptível. "E por favor, pode me chamar só de Rafael. Não precisa de senhor. Somos apenas duas pessoas dividindo o mesmo espaço. Nada mais complicado do que isso." Mas já era complicado. Marina não sabia ainda, mas aquela conversa tinha mudado algo fundamental. Pela primeira vez, Rafael não era apenas o patrão distante. Era um homem que tinha gentileza, que sabia pedir desculpas, que tinha consideração pelos sentimentos dos outros. E ela, Marina, não era apenas a empregada invisível. Era uma mulher que merecia respeito, conforto, dignidade. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Rafael passou a cumprimentá-la com mais frequência. Às vezes perguntava se ela tinha jantado bem, se precisava de algo. Pequenos gestos, mínimos, mas que para Marina significavam mundos. Ela correspondia com timidez, ainda sem saber muito bem como agir diante dessa nova dinâmica. Uma manhã, uma semana depois do incidente, Rafael desceu para tomar café mais cedo do que o habitual. Marina estava na cozinha preparando pães frescos. Ele entrou, cumprimentou-o com um bom dia que soou quase caloroso, e então fez algo inédito. "Posso tomar café aqui na cozinha com você?" Marina ficou tão surpresa que quase derrubou a xícara. "Claro, claro", ela respondeu, apressada. Rafael se sentou à mesa simples, e ela serviu café, pães, geleia, manteiga. Ficaram ali os dois comendo em silêncio por alguns minutos. Então, Rafael quebrou o silêncio. "Você gosta de morar em São Paulo?" A pergunta era tão casual, tão normal, mas para Marina soou quase irreal. Ninguém perguntava sobre ela. Ninguém se interessava. Ela hesitou. "Sim, gosto. É uma cidade grande, às vezes assustadora, mas cheia de oportunidades. Vim do interior de uma cidade pequena. Aqui eu consigo trabalhar, consigo economizar, consigo sonhar com um futuro diferente." Rafael tomou um gole de café, pensativo. Que tipo de futuro? Marina baixou os olhos para a própria xícara. "Quero voltar a estudar. Terminar o ensino médio primeiro, depois quem sabe fazer faculdade. Pedagogia, se der. Sempre quis ser professora.
Quando ergueu o olhar, viu que Rafael a observava com uma expressão que não conseguiu decifrar. Havia interesse ali, talvez até admiração. É um sonho bonito, ele disse. Importante. O mundo precisa de mais pessoas que queiram ensinar, que se importem com a educação. Marina sentiu o rosto esquentar um pouco com o elogio. Obrigada. Estou juntando dinheiro. Devagar. Mas estou. Acho que em mais um ano consigo me matricular num curso noturno. Eles conversaram por mais alguns minutos, sobre coisas simples, cotidianas. Rafael falou um pouco sobre o trabalho, sobre os desafios de administrar uma construtora num mercado tão competitivo. Marina percebeu que ele parecia menos tenso, menos fechado. Quando terminou o café, ele se levantou, agradeceu pela companhia e subiu para se arrumar. Marina ficou sozinha na cozinha, com o coração batendo num ritmo estranho. O que estava acontecendo? Por que de repente sentia que algo tinha mudado, não apenas na dinâmica entre eles, mas dentro dela mesma? Nos dias seguintes, os cafés da manhã na cozinha se tornaram uma espécie de ritual não combinado. Rafael descia, eles conversavam, trocavam histórias, riam de pequenas coisas. Marina descobriu que ele tinha um senso de humor sutil, quase escondido por trás daquela seriedade. Descobriu que ele gostava de jazz, que lia romances policiais antes de dormir, que tinha medo de altura, apesar de construir prédios gigantes. Rafael, por sua vez, descobriu que Marina adorava filmes antigos, que sabia fazer um bolo de cenoura melhor do que qualquer confeitaria, que tinha uma memória incrível para detalhes e uma voz suave que acalmava. Aos poucos, a mansão fria e silenciosa começou a ganhar novos sons, risos, conversas. O barulho de louças sendo lavadas enquanto os dois falavam sobre o dia, o som de música vindo da sala, de estar, onde Marina às vezes se permitia ouvir os discos de vinil de Rafael. Um sábado, Rafael chegou em casa trazendo flores. Margaridas brancas, simples, mas lindas. Marina estava na sala de jantar, trocando a toalha da mesa, quando ele entrou. Trouxe estas para alegrar a casa, ele disse, entregando o buquê. Marina ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha lhe dado flores. Obrigada, ela conseguiu dizer, emocionada. Vou colocá-las num vaso bonito. Rafael sorriu, um sorriso de verdade dessa vez. E Marina percebeu que ele era realmente bonito quando sorria. Percebeu também que havia começado a reparar nele de uma forma diferente, nos ombros largos, nos olhos escuros e profundos, na forma como ele passava a mão pelos cabelos quando estava pensando em algo difícil. E teve medo. Medo de estar sentindo algo que não devia sentir. Medo de estar cruzando uma linha invisível, mas muito real. Mas o coração não pede licença para bater mais rápido, não pede autorização para acelerar quando uma voz específica chama seu nome. E Marina começou a perceber que estava olhando para a porta toda vez que ouvia passos, esperando que fosse ele. Começou a caprichar mais no jantar, escolhendo receitas que sabia que ele apreciava. Começou a arrumar o cabelo com mais cuidado, a usar o perfume que ele uma vez elogiou sem querer. Estava caindo. Caindo devagar, mas caindo. E não sabia como parar, nem se queria parar. As semanas passaram como folhas levadas pelo vento, cada uma trazendo pequenas mudanças que, juntas, transformavam completamente o clima da mansão no Morumbi. Marina já não se sentia apenas a empregada que cumpria tarefas mecânicas. Havia agora uma leveza nova nos seus dias, uma expectativa gostosa que a fazia acordar mais animada, que colocava um sorriso no rosto enquanto preparava o café ou arrumava os ambientes. Rafael também mudara. Ainda era um homem sério, ainda carregava aquela aura de executivo bem-sucedido, mas os muros ao redor dele pareciam ter rachaduras por onde a luz começava a passar. Conversavam mais, riam mais, compartilhavam silêncios que não eram mais desconfortáveis, mas sim repletos de uma cumplicidade não dita. Numa tarde de sexta-feira, Rafael chegou mais cedo do escritório. Marina estava na biblioteca, usando uma escada para alcançar os livros das prateleiras mais altas. Ele sempre permitira que ela usasse a biblioteca, mas só recentemente ela tinha começado a se sentir realmente confortável para explorar aquele universo de histórias
Estava folheando um romance de Machado de Assis quando ouviu a voz dele atrás. Encontrou algo interessante? Marina se virou, quase perdendo o equilíbrio na escada. Rafael estendeu a mão instintivamente para ampará-la. Cuidado, disse ele, o tom carregado de preocupação genuína. Ela desceu os degraus, sentindo ainda o calor da mão dele no seu braço. Estava olhando este, ela disse, mostrando o livro. Dom Casmurro. Já tinha ouvido falar, mas nunca li. Rafael pegou o exemplar. Passou os dedos pela capa com reverência. É um dos meus favoritos, disse. Machado era um gênio. A forma como ele explora os ciúmes, a dúvida, a fragilidade das certezas humanas. É perturbador e brilhante ao mesmo tempo. Você vai gostar. Pode levar para o seu quarto. Marina aceitou o livro com um sorriso. Obrigada. Ando com vontade de ler mais, de recuperar o tempo perdido. Rafael a observou por um momento, e havia algo diferente naquele olhar. Algo que Marina não conseguia nomear, mas que fazia seu coração disparar. Você nunca perdeu tempo, Marina. Você sobreviveu. Isso exige muito mais do que apenas ler livros. Há tempo para tudo. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Marina sentiu um aperto no peito, uma emoção estranha subindo pela garganta. Ninguém nunca tinha validado suas escolhas daquela forma. Ninguém nunca tinha feito suas lutas parecerem menos pesadas. Obrigada, Rafael, ela disse, a voz um pouco rouca. Significa muito ouvir isso. Eles ficaram ali, parados entre as estantes, o silêncio preenchido apenas pelo barulho distante do trânsito lá fora. Foi Rafael quem quebrou o momento. Estava pensando. Ele começou, parecendo um pouco hesitante. No fim de semana vou à casa de uns amigos em Campos do Jordão. Um jantar nada muito formal. Pensei se você gostaria de ir comigo. Não, como funcionária, entende? Só como bem, como companhia. Marina piscou surpresa. Ela? Ir com ele para um evento social. A ideia era tão inesperada que não sabia como responder. Eu não sei se seria apropriado, ela disse insegura. Não conheço seus amigos. E bem, minha posição aqui. Rafael deu um passo à frente. Sua posição aqui é de alguém que mora nesta casa e que eu respeito profundamente. Marina, eu não tenho muitos amigos de verdade. A maioria das pessoas que me cercam estão interessadas em negócios, em conexões, em status. Você é diferente. Você é real, sincera. E eu gostaria muito da sua companhia. Marina sentiu o rosto esquentar. Parte dela queria aceitar imediatamente, mas outra parte, a parte sensata e cautelosa, acendia todos os alarmes. Isso estava cruzando uma linha. Estava entrando num território perigoso. Mas quando olhou nos olhos dele, tão sinceros, tão vulneráveis, não conseguiu negar. Está bem, ela disse baixinho. Eu vou. O sorriso que apareceu no rosto de Rafael foi como o sol rompendo nuvens pesadas. Ótimo, ele disse, e havia uma alegria genuína na voz. Vamos sair cedo, sábado. É uma viagem de umas 2 horas. Marina concordou, ainda atordoada com o próprio aceite. Quando Rafael saiu da biblioteca, ela ficou sozinha entre os livros, o coração batendo forte demais. O que estava fazendo? Aonde aquilo ia levar? Tinha medo da resposta, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva de uma forma que ia além da mera sobrevivência. Sentia-se vista, valorizada, desejada, e era assustador, mas também maravilhoso. Naquela mesma noite, enquanto preparava o jantar, ouviu a campainha tocar. Estranhou, porque Rafael nunca recebia visitas sem avisar. Seu Osvaldo tinha ido embora mais cedo, então Marina foi até a porta. Do outro lado estava um homem jovem, talvez na casa dos 30 anos, com óculos de aro fino e um sorriso amigável. Boa noite, ele disse. Desculpe incomodar. Meu nome é Lucas. Lucas Ferreira. Sou bibliotecário da Universidade de São Paulo e estou fazendo uma pesquisa sobre arquitetura modernista. Me indicaram que o senhor Rafael Almeida poderia ter alguns livros raros sobre o tema. Será que ele está? Marina hesitou. Rafael estava no escritório, concentrado em trabalho. Normalmente não gostava de ser interrompido, mas aquilo parecia importante.
Deixe eu verificar, ela disse. Por favor, entre. Lucas entrou no hall, olhando ao redor com admiração. Casa bonita, comentou. Tem aquela elegância clássica que você não vê muito nos projetos contemporâneos. Marina subiu até o escritório e bateu na porta. Rafael ergueu os olhos dos papéis, surpreso com a interrupção. Tem um senhor aqui embaixo, ela explicou. Um bibliotecário da USP. Disse que está fazendo uma pesquisa e que você poderia ter livros que ele precisa. Rafael franziu a testa, confuso, mas se levantou. Vamos ver do que se trata. Desceram juntos. Quando Rafael viu Lucas, houve um reconhecimento mútuo. Lucas, não é? Os dois se cumprimentaram. Lucas explicou sua pesquisa, falou sobre os arquitetos que estava estudando, mencionou títulos específicos. Rafael, que tinha uma vasta coleção de livros de arquitetura, se animou com o assunto. Claro, tenho alguns volumes que podem te ajudar. Venha, vou te mostrar. Marina voltou para a cozinha, mas enquanto terminava de preparar o jantar, não conseguia parar de ouvir as vozes vindas da biblioteca. Rafael e Lucas conversavam animadamente, debatendo estilos, épocas, influências. Quando finalmente Lucas se despediu, já passava das 9 da noite. Rafael o acompanhou até a porta. Qualquer dúvida pode entrar em contato, disse. Tenho mais material que pode ser útil. Lucas agradeceu efusivamente. Mas antes de sair, olhou para Marina, que estava secando as mãos num pano de prato. Foi um prazer conhecê-la também, disse ele, o sorriso genuíno. Espero voltar em breve. Marina correspondeu ao cumprimento, percebendo que Rafael ficara quieto. Quando a porta se fechou, ele voltou para a biblioteca sem dizer nada. Os dias seguintes foram estranhos. Rafael parecia mais distante, mais mergulhado no trabalho. Marina se perguntou se tinha feito algo errado. O passeio a Campos do Jordão ainda estava de pé? Ele não tocara mais no assunto. Quinta-feira à noite, enquanto organizava a sala de jantar, ouviu a campainha novamente. Era Lucas, trazendo de volta um dos livros que tinha emprestado. Rafael não estava em casa. Marina o recebeu, ofereceu um café. Lucas aceitou, e eles conversaram na cozinha. Ele era simpático, culto, tinha uma facilidade para conversar que Marina admirava. Falou sobre a universidade, sobre os alunos, sobre os desafios de trabalhar com acervos antigos. Quando mencionou que Marina gostaria de voltar a estudar, ele se animou. Você sabia que a USP tem programas noturnos? E há bolsas para pessoas em situações específicas. Posso te passar umas informações, se quiser. Marina ficou animada. Sério? Isso seria incrível. Lucas anotou o telefone dela, prometeu enviar links e contatos. Quando estava saindo, ele hesitou na porta. Olha, eu sei que pode parecer estranho, mas há um evento cultural no sábado à noite, uma palestra sobre educação popular seguida de um sarau. Pensei se você não gostaria de ir comigo. Não como um compromisso sério, só como dois amigos interessados em cultura. Marina ficou surpresa. Nunca tinha recebido um convite assim. Lucas parecia genuíno, sem segundas intenções aparentes. Ela pensou em recusar, mas então lembrou que Rafael nem tocara mais no assunto da viagem a Campos do Jordão. Talvez tivesse desistido. Talvez tivesse percebido que era uma má ideia. Por que não aceitar o convite de Lucas? Por que ficar presa a uma expectativa que talvez nem existisse? Eu adoraria, ela respondeu. Lucas sorriu. Ótimo. Te busco às 7? Marina concordou. Quando ele foi embora, ela ficou parada no hall, confusa com os próprios sentimentos. Por que se sentia culpada? Não tinha nenhum compromisso com Rafael. Ele era seu patrão. Nada mais. Ou era. Subiu para o quarto, tentando não pensar demais, mas o sono demorou a chegar. Na manhã seguinte, sexta-feira, Rafael desceu para o café com uma expressão fechada. Marina serviu em silêncio. Eles comeram sem conversar, o clima pesado. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Vi que você recebeu visita ontem à noite. A voz era neutra, mas havia algo por baixo. Marina ergueu os olhos. Lucas veio devolver um livro. O senhor não estava. Rafael tomou um gole de café. Ele parece simpático. Marina concordou. É, muito educado.
Silêncio novamente. Então Rafael disse, ainda sem olhar para ela. Sobre o passeio de sábado. Se você não quiser mais ir, eu entendo. Marina sentiu o peito apertar. Por que ele achava que ela não queria ir? Na verdade, ela começou, mas foi interrompida. Imagino que tenha outros planos, Rafael continuou, a voz um pouco mais dura. Vi que vocês ficaram conversando por um bom tempo. Marina piscou. Estava com ciúmes? Era possível? A ideia era tão absurda e ao mesmo tempo tão esperançosa que ela não sabia o que sentir. Ele me convidou para um evento cultural amanhã, ela disse, decidindo ser honesta. E eu aceitei. Porque você não tinha falado mais sobre a viagem, então pensei que talvez tivesse desistido. Rafael finalmente olhou para ela. Não desisti, só achei que você pudesse ter repensado, que pudesse preferir não se envolver numa situação complicada. Marina sentiu coragem surgindo de algum lugar. Que situação complicada, Rafael? Ele se levantou, passou a mão pelos cabelos, andou até a janela. Esta, ele disse, virando para encará-la. Você e eu. Esta proximidade. Estes cafés da manhã, estas conversas. Marina, eu não sei mais o que estou fazendo. Só sei que quando você não está por perto, a casa parece mais vazia do que nunca. E quando esse Lucas aparece e te faz sorrir, eu sinto algo que não sentia há anos. Algo que pensei que nunca mais sentiria. O coração de Marina batia tão forte que ela podia ouvir o som nos ouvidos. O que você sente? Ela perguntou, a voz mal saindo. Ciúme, ele respondeu, simples e direto. Ciúme de alguém que pode te oferecer coisas que eu não posso. Juventude, simplicidade, um futuro sem complicações. Marina se levantou também, caminhou até ele. E o que você pode oferecer? Rafael a olhou com uma intensidade que fez suas pernas fraquejarem. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que não é muito em termos de alegria ou leveza, mas é verdadeiro. É real. Marina, eu sei que isto é loucura. Sei que há 1000 motivos pelos quais isto não deveria acontecer. Mas não consigo mais fingir que você é apenas mais uma pessoa nesta casa. Você se tornou a razão pela qual eu quero voltar para casa, a razão pela qual acordo mais cedo, a razão pela qual esta mansão finalmente parece um lar. As lágrimas desceram pelo rosto de Marina sem que ela pudesse controlar. Eram lágrimas de alegria, de medo, de alívio. Rafael, ela disse, a voz embargada. Eu também sinto. Sinto que estou caindo por você e não sei como parar. Não sei se quero parar, mas tenho medo de que isto seja só um momento. Medo de me machucar. Medo de que você acorde um dia e perceba que eu sou apenas a menina que limpava sua casa. Ele deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Você nunca foi apenas isso. Desde o primeiro dia, desde aquela conversa depois do incidente, eu vi você, a pessoa real, corajosa, linda, e não consigo mais não ver. Eles ficaram ali, olhos nos olhos, respirações entrelaçadas. Rafael ergueu a mão devagar, como se pedindo permissão silenciosa, e tocou o rosto dela. Marina fechou os olhos, sentindo o toque suave dos dedos dele na sua pele. Era tão delicado, tão cheio de cuidado, que mais lágrimas vieram. Quando abriu os olhos novamente, Rafael estava ainda mais perto. E então, com toda a suavidade do mundo, ele se inclinou e beijou-a. Foi um beijo casto, apenas um roçar de lábios, mas que carregava anos de solidão, de muros derrubados, de corações que finalmente se permitiam sentir. Quando se afastaram, Marina estava tremendo. Rafael também. Desculpe, ele disse. Eu não deveria. Não assim. Marina balançou a cabeça. Não se desculpe. Por favor, não se desculpe. Por me fazer sentir viva. O resto do dia passou num borrão. Marina flutuava pela casa, incapaz de se concentrar em qualquer tarefa. Rafael saiu para o escritório, mas antes de ir, tocou de leve o ombro dela e disse: Ainda quero que você vá comigo amanhã a Campos do Jordão, se quiser. Marina mordeu o lábio. E o Lucas? Rafael sorriu, um sorriso um pouco triste. A escolha é sua, Marina. Sempre será. Eu não vou prender você. Não vou exigir nada.
Só quero que você saiba o que eu sinto. O resto você decide. Ele saiu e ficou sozinha com seus pensamentos. A tarde caiu, a noite chegou. Ela pegou o telefone e ligou para Lucas. Ele atendeu animado. Oi, Marina, tudo certo para amanhã? Ela respirou fundo. Lucas, você é uma pessoa incrível, mas eu preciso ser honesta com você. Há alguém por quem eu me importo. E não seria justo com você ir ao evento fingindo que é apenas uma amizade casual quando meu coração já fez uma escolha. Houve um silêncio do outro lado. Então, Lucas disse, a voz compreensiva. É o Rafael, não é? Marina se surpreendeu. Como você sabe? Ele deu uma risada suave. O jeito como ele olhou para mim quando eu te cumprimentei, como ficou tenso quando conversávamos. É difícil não perceber. Marina suspirou. Me desculpe. Não há o que desculpar, Lucas disse. O coração não pede licença. Eu entendo. Se um dia você mudar de ideia ou se precisar de um amigo, pode contar comigo. E a oferta de te ajudar com a volta aos estudos ainda está de pé, não por interesse romântico, mas porque acredito em você. Marina agradeceu, emocionada. Desligaram. Ela se sentiu mais leve. Tinha feito a escolha certa. Sabia disso no fundo do coração. No sábado de manhã, Marina acordou com o sol entrando pela janela. Vestiu um vestido simples, mas bonito, que comprara há meses e nunca tivera ocasião de usar. Prendeu o cabelo num penteado semi-solto, passou um pouco de maquiagem. Quando desceu, Rafael já estava esperando. Usava calça jeans e uma camisa azul clara, e quando a viu, seus olhos brilharam. Você está linda, ele disse. Marina sorriu. Você também. Viajaram na caminhonete dele, conversando sobre tudo e nada, rindo de histórias bobas, descobrindo músicas em comum no rádio. Campos do Jordão estava linda, com suas montanhas, o clima frio, as casinhas de arquitetura alemã. A casa dos amigos de Rafael era aconchegante, e o casal que os recebeu foi extremamente gentil. Trataram Marina com respeito e carinho, sem nenhuma sombra de julgamento. O jantar foi delicioso, a conversa fluiu naturalmente. Marina se sentiu incluída, valorizada. Rafael a apresentou como alguém muito importante para ele, e a forma como disse isso, o tom de voz, o olhar, deixava claro que não era apenas gentileza. No retorno, já era noite. Rafael dirigia em silêncio, mas era um silêncio confortável. Marina olhava pela janela, vendo as luzes da estrada passarem. Obrigada por... Hoje, ela disse. Foi maravilhoso. Rafael sorriu. Obrigado por ter vindo, por ter escolhido estar comigo. Marina virou para encará-lo. Não foi uma escolha difícil, Rafael. Foi a mais fácil que já fiz. Ele estendeu a mão e ela entrelaçou os dedos nos dele. Ficaram assim, de mãos dadas, até chegarem de volta à mansão no Morumbi. Quando desceram do carro, Rafael a acompanhou até a porta dos fundos, onde ficava o quarto dela. Na soleira, ele parou. Marina, eu sei que tudo isto é novo. É assustador. Mas quero que você saiba que vou respeitar seu tempo, seus limites. Não quero apressar nada. Marina olhou para aquele homem que tinha derrubado todos os muros ao redor do próprio coração. Colocou a mão no rosto dele, sentindo a barba por fazer roçando na palma. Rafael, ela disse suavemente, eu não quero que você vá embora ainda. Ele olhou nos olhos dela procurando certeza. Você tem certeza? Ela assentiu. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Rafael a puxou para um abraço, apertando-a contra o peito. Marina ouviu o coração dele batendo forte, rápido, em sintonia com o dela. Ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, se sentindo, se permitindo acreditar que talvez, apenas talvez, o amor pudesse encontrar um caminho mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Quando finalmente se soltaram, trocaram um beijo mais demorado, mais intenso, cheio de promessas não ditas. Boa noite, Rafael. Marina murmurou. Boa noite, Marina, ele respondeu. E nos olhos dele, ela viu um futuro que antes parecia impossível começando a tomar forma. As semanas que se seguiram foram como viver num sonho do qual Marina tinha medo de acordar.
Rafael e ela não escondiam mais a proximidade, embora ainda mantivessem uma discrição natural dentro da casa. Tomavam café juntos todas as manhãs, conversavam, até tarde da noite na biblioteca, assistiam filmes no fim de semana enrolados no sofá grande da sala de estar. Rafael começou a chegar mais cedo do trabalho, a recusar viagens desnecessárias. Pela primeira vez em anos, colocou a vida pessoal acima dos negócios. E Marina florescia. Tinha um brilho novo nos olhos, uma leveza nos passos. Seu Osvaldo, sempre observador, comentou um dia: "A casa está diferente, menina. Tem vida agora. Tem alegria. E você está radiante." Marina apenas sorriu, mas sabia que ele tinha razão. Pela primeira vez desde que se lembrava, sentia-se verdadeiramente feliz. Mas a felicidade, como Marina aprenderia, muitas vezes atrai a inveja e a maldade. Numa quinta-feira cinzenta de junho, quando voltava do mercado com as compras da semana, encontrou um envelope branco debaixo da porta dos fundos. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito à mão numa letra que não reconhecia. Intrigada, abriu enquanto subia para o quarto. Dentro havia uma carta, escrita em letras garrafais, cada palavra parecendo gritar acusações. "Marina, você realmente acha que é esperta? Que ninguém percebe o seu joguinho? Todos sabem o que você está fazendo, se aproximando do patrão, seduzindo um homem rico e solitário. Você é só mais uma oportunista, uma aproveitadora que quer garantir o futuro às custas de alguém. Deve estar muito orgulhosa de si mesma. Mas saiba que as pessoas veem e julgam. Não pense que vai se dar bem para sempre. Alguém que te conhece." Marina sentiu o sangue gelar nas veias. As mãos tremiam tanto que a carta quase escorregou dos dedos. Leu e releu as palavras cruéis, cada frase como uma facada. Oportunista, aproveitadora, sedutora calculista. As acusações eram tão injustas, tão dolorosas, que as lágrimas vieram sem pedir licença. Quem tinha enviado aquilo? Alguém da casa? Dona Célia? Um dos outros funcionários que vinham esporadicamente? Ou seria alguém de fora, alguém que tinha observado de longe e tirado conclusões equivocadas? Marina sentou na cama, apertando a carta contra o peito, soluçando. Todas as suas inseguranças, todos os medos que tinha tentado sufocar, voltaram com força total. E se aquela pessoa tivesse razão? E se, no fundo, ela realmente fosse uma oportunista? E se estivesse se aproveitando de Rafael sem perceber? Não conseguiu almoçar. Não conseguiu se concentrar nas tarefas da tarde. Quando Rafael chegou à noite, encontrou a casa estranhamente silenciosa. Marina não estava na cozinha preparando o jantar, como de costume. Ele a procurou encontrando-a no quarto, sentada na cama com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Marina, o que aconteceu?" Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos trêmulas. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Então entregou a carta. Rafael leu, e com cada linha sua expressão ficava mais sombria. Quando terminou, amassou o papel com força. "Quem foi o covarde que escreveu isto?" Marina balançou a cabeça. "Não sei. Veio sem assinatura. Rafael," ela disse, a voz quebrada. "E se for verdade? E se as pessoas realmente pensam isso de mim? E se eu realmente for tudo que está escrito aí?" Ele largou a carta, segurou o rosto dela com as duas mãos. "Olhe para mim, Marina." Ela obedeceu, encontrando os olhos escuros dele fixos nos seus. "Você não é nada do que está escrito aí. Nada. Você é a pessoa mais genuína, mais honesta que já conheci. Alguém que trabalha duro todos os dias, que economiza cada centavo para realizar sonhos, que trata todos com gentileza, mesmo quando a vida não foi gentil com você. Quem escreveu isto é uma pessoa amarga, invejosa, que não suporta ver felicidade alheia. E não merece nenhum segundo do seu tempo. Mas e se eles tiverem razão sobre eu estar me aproveitando?" Marina insistiu. "Rafael, você é rico, poderoso. Eu sou só uma empregada. Como posso ter certeza de que meus sentimentos são puros?" Ele deu um meio sorriso triste. "Marina, se você estivesse interessada em dinheiro,
Teria se comportado de forma muito diferente desde o início. Teria se oferecido, teria flertado, teria usado charme. Mas você nunca fez nada disso. Você foi sempre natural, sempre você mesma. E foi justamente isso que me conquistou. Sua autenticidade, seu coração puro. Não deixe que palavras venenosas de alguém que nem tem coragem de assinar o próprio nome te façam duvidar de quem você é. Marina queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada e estava crescendo rápido. Nos dias seguintes, começou a se afastar. Parou de tomar café com Rafael dizendo que tinha muito trabalho. Evitava ficar a sós com ele, arrumando desculpas. Rafael percebeu e ficou preocupado, mas respeitou o espaço dela, até que Marina tomou uma decisão. Não podia mais continuar ali, não enquanto aquelas acusações ecoavam na cabeça, não enquanto cada olhar dos outros funcionários parecia carregado de julgamento. Precisava ir embora. Era a única forma de ter certeza de que não estava fazendo nada errado. Numa manhã de segunda-feira, pediu para falar com Rafael. Ele a recebeu no escritório, o rosto marcado pela preocupação. Marina entrou, fechou a porta, respirou fundo. Eu preciso pedir demissão, ela disse sem rodeios. Rafael ficou pálido. O quê? Por quê? Por causa daquela carta estúpida? Marina balançou a cabeça. Não é só a carta, é tudo, a situação toda. Rafael, isto não é certo. Eu trabalho para você. Há um desequilíbrio de poder que não posso ignorar. E as pessoas falam, julgam. Eu não quero manchar sua reputação. Não quero que olhem para você e vejam um homem que se envolveu com a empregada. Você merece mais do que isso. Rafael se levantou, caminhou até ela. E você? Você não merece mais do que ser reduzida a essa descrição simplista? Marina, você não é apenas a empregada. Você é a mulher que eu amo. Sim, eu disse. Amo. Amo sua força, sua doçura, sua coragem. E não me importo com o que as pessoas pensam. Nunca me importei. Marina sentiu o coração apertar. Eu também te amo, ela confessou, as lágrimas escorrendo. Mas justamente por isso preciso ir. Preciso ter certeza de que estou com você pelos motivos certos. Preciso saber que posso me sustentar sozinha, que não dependo de você para sobreviver. Só assim poderei ter certeza de que meus sentimentos são verdadeiros. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, a voz pesada. Se é isso que você precisa, eu vou respeitar. Mas me deixe fazer uma coisa antes. Marina o olhou, confusa. Amanhã de manhã, vou reunir todos os funcionários que trabalham nesta casa. E vou deixar claro diante de todos o que penso de você. Não vou deixar que você vá embora carregando o peso de acusações injustas. Ela tentou protestar. Rafael, não precisa fazer isso. Ele a interrompeu. Preciso. Por você. E por mim. Porque não vou esconder o que sinto. Nunca mais. No dia seguinte, às 9 da manhã, todos os funcionários da mansão estavam reunidos na sala de estar. Dona Célia, o jardineiro, as 2 faxineiras que vinham 2 vezes por semana, seu Osvaldo e Marina. Todos pareciam confusos, sem entender o motivo daquela reunião incomum. Rafael entrou, elegante como sempre, mas com uma determinação no olhar que deixava claro que aquele não era um encontro comum. Bom dia a todos, ele começou. Sei que é incomum reunir vocês assim, mas há algo que preciso dizer. Nos últimos meses, minha vida mudou completamente. Esta casa, que antes era apenas um lugar onde eu dormia e guardava meus pertences, se tornou um lar. E isso aconteceu por causa de uma pessoa. Marina. Ele olhou para ela, que estava de pé num canto, o rosto vermelho de constrangimento. Marina não é apenas uma funcionária exemplar. Ela é alguém que admiro profundamente. Alguém que me ensinou que é possível reconstruir o que estava quebrado. Que é possível confiar novamente. Que é possível amar novamente. E sim, eu a amo. Houve um silêncio pesado. Algumas pessoas pareciam surpresas, outras não tanto. Rafael continuou, a voz firme. Recentemente alguém enviou uma carta anônima acusando Marina de ser oportunista, de estar se aproveitando de mim. Quem quer que tenha feito isso,
É um covarde, porque Marina é a pessoa mais íntegra que já conheci. Ela nunca pediu nada, nunca esperou nada. Apenas deu. Deu gentileza, deu atenção, deu companhia. E qualquer um que pense diferente não conhece nada sobre o caráter dela. Marina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Célia foi a primeira a falar. Senhor Rafael, eu acho que falo por todos aqui quando digo que sempre percebemos que a menina era especial. Nunca vi funcionária mais dedicada, mais educada. Se vocês se gostam, ninguém aqui tem nada contra. Ao contrário, estamos felizes. As outras pessoas concordaram, algumas com sorrisos encorajadores. Seu Osvaldo, com os olhos marejados, disse: Menino, eu trabalho nesta casa há mais de 20 anos. Vi você crescer triste, fechado. E nos últimos meses, pela primeira vez, te vi feliz. Isso é tudo que importa. Quem quer que tenha mandado aquela carta, não trabalha. Aqui. Tenho certeza, todos nós gostamos da Marina. Rafael agradeceu a todos, dispensou-os. Quando ficaram sozinhos, ele caminhou até Marina. Ela estava soluçando, mas agora eram lágrimas de gratitude, de alívio. Ele a abraçou apertado. Você ainda quer ir embora? Ele perguntou baixinho. Marina balançou a cabeça contra o peito dele. Não, não quero. Quero ficar. Quero construir algo com você. Então fica, ele disse. Fica e me deixa te amar do jeito que você merece. Nos dias seguintes, Marina se sentiu mais leve. A defesa pública de Rafael tinha apagado muitas das dúvidas que a atormentavam. Mas ainda havia coisas que ela não sabia sobre ele. Coisas do passado que ele guardava trancadas a 7 chaves. Numa tarde chuvosa de julho, enquanto organizava a biblioteca, Marina encontrou uma caixa antiga no fundo de uma prateleira. Estava empoeirada, claramente esquecida há anos. Curiosa, abriu. Dentro havia fotografias, cartas, lembranças. Folheou com cuidado, sentindo que estava invadindo algo privado. Até que encontrou uma foto específica. Era Rafael, alguns anos mais jovem, vestindo um terno elegante. Ao lado dele, uma mulher linda de cabelos loiros e sorriso radiante usava um vestido branco. Não era um vestido de noiva completo, mas parecia uma roupa de ensaio ou de festa de noivado. No verso da foto, uma anotação. Rafael e Fernanda. 3 meses antes do que seria o nosso dia especial. Marina sentiu um aperto no peito. Aquela devia ser a ex-noiva, a mulher que tinha abandonado Rafael e o empurrado para o isolamento emocional. Nunca tinha visto uma foto dela. Rafael não mantinha nenhum retrato visível na casa. Ficou olhando para aquela imagem por longos minutos. Fernanda era bonita, elegante, exatamente o tipo de mulher que pareceria perfeita ao lado de um homem como Rafael. E Marina, olhando para si mesma no reflexo da janela, se sentiu pequena, simples, inadequada. Estava prestes a guardar a caixa quando ouviu a voz de seu Osvaldo atrás dela. Encontrou as coisas antigas dele? Marina se virou segurando a foto. Osvaldo suspirou. Aquela foi uma época difícil. Ele entrou na biblioteca, sentou numa poltrona. Marina, hesitante, sentou-se também. Osvaldo começou a falar. Fernanda e Rafael estavam juntos há 3 anos. Ela vinha de uma família rica, igualmente influente. Parecia o casamento perfeito. Rafael estava feliz, ou pelo menos aparentava estar. Os preparativos estavam todos prontos. A igreja reservada, o salão de festas decorado, os convites enviados. Faltavam 2 semanas para o casamento. E então, numa noite, Fernanda apareceu aqui. Disse que não podia mais continuar, que tinha se apaixonado por outro homem, alguém que conhecera numa viagem de trabalho. Disse que era melhor ser honesta do que casar e viver uma mentira. Marina ouvia, chocada. E o Rafael? Osvaldo balançou a cabeça. Ficou destruído. Não pela perda do amor, porque no fundo acho que já sabia que algo estava errado, mas pela humilhação pública. Todos os convidados tiveram que ser avisados. As fofocas correram pela cidade. As pessoas diziam que ele não tinha sido homem suficiente para segurar a noiva. Coisas cruéis, injustas. Depois disso, ele se fechou completamente. Construiu muros tão altos ao redor do coração que ninguém mais conseguia entrar. Até você aparecer.
Marina sentiu as lágrimas virem novamente. Eu não sabia que tinha sido tão ruim. Osvaldo sorriu tristemente. Foi. Mas você está curando as feridas dele, menina. Está mostrando que é possível confiar de novo. Não deixe aquela foto te assustar. O passado é passado. O que importa é o presente. Marina guardou a caixa, mas a imagem de Fernanda ficou gravada na mente. Naquela noite, quando Rafael chegou, ela estava mais quieta do que o normal. Ele percebeu. Aconteceu algo? Marina hesitou. Então decidiu ser honesta. Encontrei uma foto sua com a Fernanda hoje, na biblioteca. Rafael ficou tenso. Osvaldo me contou o que aconteceu. Sobre o casamento cancelado, sobre a humilhação. Por que você nunca me contou? Ele suspirou pesado. Porque é uma parte da minha vida que prefiro esquecer. Uma ferida que finalmente estava cicatrizando. Não queria trazer aquilo para o que temos agora. Marina se aproximou, segurou a mão dele. Rafael, eu preciso saber dessas coisas. Preciso entender por que você era tão fechado quando nos conhecemos. Preciso saber o que te machucou para poder te ajudar a curar completamente. Ele a puxou para um abraço. Você já está me curando. Só de estar aqui, de me amar apesar de todas as minhas cicatrizes. Ficaram abraçados por longos minutos, em silêncio. Depois, Rafael contou tudo. Como tinha amado Fernanda, ou pensado que amava. Como a traição não doeu tanto quanto a sensação de não ter sido suficiente. Como jurou que nunca mais se colocaria em posição de ser rejeitado assim. Marina ouvia, acariciando o cabelo dele, sussurrando palavras de conforto. Você é mais do que suficiente, ela disse. É, tudo que eu sempre quis sem saber que queria. Algumas semanas depois, numa manhã de sábado, Marina estava organizando o porão da mansão. Rafael tinha pedido para ela separar coisas antigas para doação. Havia caixas e mais caixas acumuladas ao longo dos anos, móveis cobertos com lençóis, quadros emoldurados encostados nas paredes. Era um trabalho e tanto. Marina estava suando quando encontrou uma mala antiga de couro, trancada com um cadeado enferrujado. Curiosa, procurou alguma forma de abrir. Encontrou uma chave pequena pendurada num prego na parede. Experimentou. A mala abriu com um rangido. Dentro havia roupas antigas, muito antigas, e embaixo das roupas, um caderno encadernado em couro marrom. Marina pegou o caderno, abriu na primeira página. Era um diário. E a primeira anotação dizia: Diário de Ana Paula Costa, janeiro de 1990. Marina sentiu o mundo girar. Ana Paula Costa. Esse era o nome da mãe dela. Tinha certeza. Com as mãos tremendo, folheou as páginas. A letra era delicada, caprichada. Falava sobre o dia a dia, sobre o trabalho. E então, Marina leu uma anotação que fez seu coração parar. Hoje comecei a trabalhar na casa da família Almeida. É uma mansão linda no Morumbi. Vou cuidar do filho deles, um menino de 6 anos chamado Rafael. Ele é quieto, triste. Perder a mãe tão cedo deixou marcas. Vou fazer o meu melhor para cuidar dele com carinho. Marina teve que sentar no chão, tonta. Sua mãe tinha trabalhado naquela casa. Tinha cuidado de Rafael quando ele era criança. Como isso era possível? Continuou lendo, página após página. Ana Paula falava sobre Rafael com tanto carinho, sobre como ele se apegara a ela, sobre as histórias que contava antes de dormir, sobre os desenhos que ele fazia e mostrava orgulhoso. E então, numa anotação, de dezembro de 1993, Ana Paula escreveu: Estou grávida, não posso mais trabalhar aqui. É triste, porque me afeiçoei ao menino. Mas preciso cuidar da minha própria filha agora. Rafael chorou quando contei que ia embora. Prometi que nunca ia esquecer dele, e nunca vou. Marina soluçava, abraçada ao diário. Sua mãe tinha cuidado de Rafael. Tinha sido importante para ele numa fase difícil da vida. E agora, tantos anos depois, ela, a filha de Ana Paula, estava ali amando aquele mesmo menino que crescera e se tornara um homem ferido, mas bom. Era como se o destino tivesse tecido uma trama invisível, conectando suas vidas através do tempo e do espaço.
Subiu correndo do porão, o diário apertado contra o peito, procurando Rafael. Encontrou-o no jardim, lendo o jornal. Rafael, ela chamou, a voz embargada. Ele olhou assustado com o estado dela. O que foi? Marina estendeu o diário. Leia. Por favor, leia. Rafael pegou o caderno, começou a ler. À medida que avançava, seu rosto mudava. Surpresa, choque, emoção. Quando terminou, olhou para Marina com olhos marejados. Ana Paula. Eu me lembro dela. Me lembro da mulher gentil que me abraçava quando eu tinha pesadelos, que me ensinava a amarrar os sapatos, que me fazia sorrir quando tudo parecia cinza. Ela era sua mãe? Marina assentiu, chorando. Era. E ela te amava. Escreveu sobre você com tanto carinho. Rafael puxou Marina para um abraço apertado. Então já estávamos conectados desde sempre. Já fazíamos parte da vida um do outro sem saber. Marina, isso não é coincidência, é destino. Ficaram ali, abraçados no jardim, chorando e rindo ao mesmo tempo. Dois órfãos emocionais que tinham encontrado um no outro não apenas amor, mas também um pedaço das próprias histórias. Uma conexão que ia além do presente, que mergulhava fundo no passado e prometia se estender pelo futuro. A mansão no Morumbi, que tinha sido testemunha de tanta solidão, agora abrigava um amor que tinha raízes mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. E Marina entendeu, finalmente, que não estava invadindo o espaço de Rafael. Estava voltando para casa, para um lar que sua mãe tinha ajudado a construir com carinho e que agora ela transformaria num lugar de amor verdadeiro. O outono chegou a São Paulo trazendo tardes mais frescas e céus pintados de laranja e rosa. Marina e Rafael estavam mais unidos do que nunca. A descoberta do diário de Ana Paula tinha aprofundado o vínculo entre eles de uma forma que palavras não conseguiam descrever. Era como se cada momento juntos agora carregasse o peso de uma história maior, de uma conexão que transcendia o acaso. Rafael passou a falar mais sobre a infância, sobre as memórias que guardava de Ana Paula. Lembrava do cheiro de baunilha que ela sempre trazia, das cantigas que cantava para fazê-lo dormir, da paciência infinita que tinha com um menino triste e solitário. E Marina ouvia tudo com lágrimas nos olhos, descobrindo pedaços da mãe que nunca teve chance de conhecer. Numa manhã de agosto, durante o café na cozinha, que já era um ritual sagrado entre eles, Rafael fez uma proposta. Marina, você gostaria de viajar comigo para o interior de Minas Gerais, para a cidade onde nasci? Ela ergueu os olhos da xícara, surpresa. Eu nunca te levei para conhecer minhas raízes. Nunca mostrei de onde vim. Acho que está na hora. Quero que você conheça tudo sobre mim, cada pedaço da minha história. Marina sentiu o coração aquecer. Eu adoraria. Quando vamos? No próximo fim de semana, ele respondeu. Vamos de carro. Quero aproveitar a estrada com você. Conversar, ouvir música, parar em lugares aleatórios. Quero que seja mais do que uma viagem. Quero que seja uma aventura nossa. O sábado amanheceu claro e ensolarado. Saíram cedo, a caminhonete de Rafael carregada apenas com uma mala pequena e uma cesta de piquenique que Marina tinha preparado com carinho. A estrada estava tranquila e eles conversaram durante horas. Rafael falou sobre a pequena cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, onde nascera. Sobre o pai rígido que administrava uma pequena construtora local e sonhava que o filho assumisse os negócios. Sobre como se sentia pressionado desde criança a ser perfeito, a não demonstrar fraquezas. Marina ouvia, entendendo cada vez mais de onde vinha aquela necessidade de controle, aquela dificuldade em se abrir emocionalmente. A viagem durou quase 6 horas. Pararam para almoçar num restaurante de beira de estrada, comendo comida mineira de verdade, arroz com feijão tropeiro, couve refogada, frango com quiabo. Marina nunca tinha visto Rafael tão relaxado, tão à vontade. Chegaram a Santos Dumont no meio da tarde. A cidade era pequena, charmosa, com ruas de paralelepípedo e casas antigas bem conservadas. Rafael dirigiu até uma casa modesta na periferia da cidade. Parou o carro.
Esta era a casa onde cresci, ele disse, a voz carregada de emoção. Marina olhou para a construção simples de tijolo aparente e janelas de madeira. Era tão diferente da mansão no Morumbi, tão humilde, tão real. O pai de Rafael tinha partido anos atrás, e a casa agora pertencia a uma família que a comprara. Mas Rafael tinha pedido permissão para mostrar a Marina, e os novos donos, gentis, concordaram. Entraram. Tudo estava diferente, obviamente. Mas Rafael apontava para cantos específicos. Ali era meu quarto. Eu ficava olhando pela janela, sonhando em sair daqui. Nunca imaginei que quando saísse, levaria tanta solidão comigo. Caminharam pela cidade. Rafael mostrou a escola onde estudara, a praça onde brincava sozinho porque tinha dificuldade em fazer amigos, a igreja onde o pai o obrigava a ir todos os domingos. Cada lugar carregava memórias, algumas doces, outras amargas. E Marina absorvia tudo, agradecida por ele confiar nela o suficiente para compartilhar aqueles pedaços vulneráveis da própria história. À noite, hospedaram-se numa pousada aconchegante no centro. Jantaram num restaurante pequeno, onde Rafael cumprimentou algumas pessoas que ainda o reconheceram. Este é o Rafael Almeida, diziam. O menino que saiu daqui e construiu um império em São Paulo. Ele sorria educadamente, mas Marina percebia o desconforto. Não gostava de ser reduzido ao sucesso financeiro, queria ser visto como mais do que isso. Na manhã seguinte, antes de voltarem, Rafael levou Marina até o cemitério da cidade. "Quero te apresentar para alguém", ele disse. Caminharam entre os túmulos até pararem diante de um jazigo simples. "Aqui jaz Maria Clara Almeida, mãe amada." Marina leu a inscrição, sentindo o peito apertar. Rafael se ajoelhou, limpou algumas folhas secas que tinham caído sobre a lápide. "Mãe", ele disse baixinho, "trouxe alguém especial para você conhecer. Esta é a Marina, a filha da Ana Paula, aquela mulher boa que cuidou de mim quando você partiu. Acho que você ia gostar muito dela." "Eu gosto. Aliás, eu a amo. E queria que você soubesse que finalmente estou feliz. Finalmente encontrei alguém que me faz querer ser melhor. Que me faz acreditar que merecemos amor mesmo quando achamos que não." Marina chorava em silêncio. Rafael se levantou, a abraçou. "Obrigado por estar aqui comigo, por conhecer de onde eu vim, por não me julgar pelas cicatrizes." Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. "Rafael, suas cicatrizes não te diminuem. Elas te tornam humano, real. E eu te amo exatamente como você é. Com o passado, com as dores, com tudo." Beijaram-se ali entre as lápides e as árvores antigas, selando um compromisso que ia além do amor romântico. Era um compromisso de cura mútua, de construção conjunta de um futuro diferente. A viagem de volta foi mais silenciosa, mas era um silêncio confortável. Marina descansava a cabeça no ombro de Rafael enquanto ele dirigia, observando a paisagem mudar pela janela. Sentia que tinham cruzado uma ponte importante. Conhecer as origens dele, entender de onde vinham suas feridas, tornava o amor entre eles mais sólido, mais verdadeiro. Quando chegaram à mansão no Morumbi, já era noite. Entraram juntos e a casa os recebeu com um abraço silencioso. Marina preparou um chá e ficaram na sala de estar, conversando até tarde sobre a viagem, sobre memórias, sobre sonhos. Foi quando Rafael disse, pegando a mão dela: "Marina, há algo que eu venho pensando há semanas. E quero te propor algo." Ela o olhou, curiosa. "No mês que vem, minha empresa vai realizar um evento beneficente. A arrecadação de fundos para construir casas populares em comunidades carentes. Vai ter muita gente importante da sociedade paulistana, empresários políticos formadores de opinião, e eu quero que você vá comigo, não escondida, não como acompanhante discreta. Quero que vá ao meu lado, como a mulher que amo. Quero apresentá-la para todo mundo. Quero que saibam quem você é e o quanto significa para mim." Marina sentiu o coração disparar. "Rafael, isso vai chamar muita atenção. As pessoas vão falar, vão especular." Ele sorriu. "Que falem.
Passei a vida inteira me importando com o que os outros pensavam, com a imagem que projetava, com manter as aparências. E isso só me trouxe solidão. Agora quero viver de verdade. E viver de verdade significa estar com você, abertamente, sem medo, sem vergonha. Marina concordou, emocionada. Nas semanas seguintes, houve uma correria de preparativos. Rafael insistiu em levá-la para comprar um vestido lindo para a ocasião. Foram juntos a uma boutique elegante nos Jardins, e Marina experimentou diversos modelos até encontrar o perfeito. Um vestido longo, azul marinho, elegante sem ser ostensivo, que realçava sua beleza natural. Rafael a olhou com admiração. Você está deslumbrante. Marina sorriu, ainda um pouco tímida com tanto luxo, mas aos poucos estava aprendendo a aceitar. Não porque o dinheiro importasse, mas porque Rafael queria cuidar dela, mimá-la. E ela estava aprendendo que permitir isso era também uma forma de amor. A noite do evento chegou. O salão do hotel estava magnificamente decorado, com flores brancas, luzes suaves e uma orquestra tocando ao vivo. Havia centenas de pessoas, todas vestidas com elegância, conversando em pequenos grupos. Quando Rafael e Marina entraram juntos, ele com o smoking impecável e ela com o vestido azul, houve um momento de silêncio. As pessoas olharam, alguns com curiosidade, outros com surpresa, alguns poucos com desaprovação mal disfarçada, mas Rafael manteve a cabeça erguida, a mão firme na cintura de Marina, e caminhou com ela pelo salão. Apresentou-a para todos. Este é meu sócio, André. Esta é a Marina, a mulher que amo. Prazer. E este é o prefeito da cidade. Marina, querida, ele cuida das questões de zoneamento urbano. As apresentações seguiam, e Marina, apesar do nervosismo inicial, ia ganhando confiança. Descobriu que conseguia conversar sobre diversos assuntos, que sua inteligência natural e sua educação autodidata a permitiam interagir com pessoas de qualquer nível social. No meio da noite, Rafael subiu ao palco para fazer um discurso. O salão silenciou. Boa noite a todos. Ele começou. Obrigado por estarem aqui apoiando esta causa tão importante. Construir casas não é apenas erguer paredes e telhados. É dar dignidade. É dar esperança. É permitir que famílias tenham um lugar seguro para chamar de lar. Fez uma pausa. Olhou diretamente para Marina na plateia. E por falar em lar, eu aprendi recentemente que uma casa só se torna um lar quando há amor dentro dela. Passei anos morando numa mansão linda, mas vazia, e foi preciso alguém muito especial entrar na minha vida para me ensinar a diferença entre ter um teto e ter um lar. As pessoas olhavam atentas. Rafael continuou. A mulher que está ali, Marina, me ensinou mais sobre construção do que todos os anos de faculdade de engenharia. Ela me ensinou que a maior construção que podemos fazer não é de concreto ou aço. É a construção do nosso próprio coração. É derrubar muros de medo e erguer pontes de confiança. E eu quero que todos saibam que a minha maior construção, a minha maior realização, não foi nenhum prédio que ergui nesta cidade. Foi abrir espaço dentro de mim para ela, para o amor que ela trouxe, para a esperança que ela representa. O salão explodiu em aplausos. Marina estava chorando, emocionada demais para se importar com as lágrimas borradas pela maquiagem. Rafael desceu do palco, caminhou diretamente para ela e a beijou ali, na frente de todos. Um beijo cheio de promessas, de compromissos, de futuros possíveis. Depois do evento, voltaram para casa flutuando numa nuvem de felicidade. Mas Rafael tinha mais uma surpresa preparada. Em vez de entrarem pela porta principal, ele a guiou até o jardim dos fundos. As luzes externas estavam todas acesas, e o caminho até o gazebo estava decorado com velas e pétalas de rosas. Marina olhou ao redor, confusa. Rafael, o que é tudo isso? Ele sorriu nervoso pela primeira vez. Você vai descobrir. Caminharam até o gazebo. A vista era linda. A cidade de São Paulo iluminada ao longe. As estrelas timidamente visíveis no céu, parcialmente nublado. Rafael segurou as duas mãos dela. Respirou fundo. Marina, desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Eu mudei.
e não quero mais viver um único dia sem você ao meu lado. Então, sob o olhar atônito dela, ajoelhou-se, tirou do bolso uma caixinha de veludo azul. Marina, a filha da mulher que cuidou de mim quando eu era criança. A mulher que me ensinou a amar de novo. Você quer casar comigo? Quer construir comigo não apenas uma vida, mas um lar de verdade? Com filhos, com bagunça, com risos e também com choros, mas sempre juntos? Marina não conseguia parar de chorar. Sim, ela disse entre soluços. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rafael abriu a caixinha, revelando um anel lindo, simples mas elegante, com um diamante solitário. Colocou no dedo dela, que tremia tanto que ele precisou segurar firme. Levantou-se, a abraçou, giraram juntos ali no gazebo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Seu Osvaldo, que tinha ajudado Rafael a preparar a surpresa, observava de longe com um sorriso paternal. Finalmente, pensou. Finalmente, aquele menino triste encontrou a felicidade. Os meses seguintes foram uma correria de preparativos. Mas diferente do casamento anterior que Rafael nunca concretizou, desta vez tudo era leve, alegre. Escolheram uma cerimônia pequena, íntima, apenas pessoas próximas. Marina voltou a estudar, matriculou-se num curso noturno para terminar o ensino médio. Rafael fazia questão de ajudá-la nos estudos e muitas noites ficavam juntos na biblioteca, ela fazendo exercícios de matemática enquanto ele revisava plantas arquitetônicas. Lucas, o bibliotecário que tinha se interessado por Marina, enviou flores no dia do casamento, com um bilhete carinhoso desejando felicidades. Fernanda, a ex-noiva de Rafael, mandou uma mensagem educada, dizendo que ficava feliz por ele ter encontrado alguém que o merecesse de verdade. O casamento aconteceu num sábado ensolarado de primavera. A cerimônia foi no jardim da própria mansão, decorado com flores brancas e arranjos simples mas lindos. Marina usava um vestido de noiva delicado, sem exageros, que realçava sua beleza natural. Quando entrou ao som de um violão tocado ao vivo, Rafael sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Ela estava radiante. E era dele. Ou melhor, eles eram um do outro. Trocaram votos que eles mesmos escreveram. Rafael prometeu ser companheiro nos sonhos dela, apoiar cada conquista, cuidar do coração dela, com toda a delicadeza. Marina prometeu ser porto seguro nos dias difíceis, luz nos momentos escuros e sempre lembrá-lo de que era amado. Quando o padre disse pode beijar a noiva, o beijo foi acompanhado de aplausos emocionados dos presentes. A festa foi alegre, descontraída. Dançaram, riram, comeram bolo de chocolate que a própria Marina tinha insistido em ajudar a fazer. Seu Osvaldo fez um brinde emocionado, falando sobre como tinha visto Rafael crescer e finalmente se tornar um homem completo ao lado daquela mulher especial. Dona Célia chorou como se Marina fosse filha dela, e quando a noite caiu e os convidados foram embora, Rafael e Marina ficaram sozinhos no jardim, olhando as estrelas. Nós conseguimos, ela sussurrou. Contra todas as probabilidades, nós conseguimos. Ele a puxou para mais perto. Conseguimos. E isto é só o começo. 6 meses depois do casamento, numa manhã fria de inverno, Marina acordou se sentindo enjoada. Passou mal no banheiro e um pensamento atravessou sua mente. Não era possível. Ou seria? Pediu para Rafael comprar um teste de farmácia quando saísse para o trabalho. Ele voltou com 3, querendo ter certeza. Marina fez o primeiro. Positivo. Fez o segundo. Positivo. O terceiro. Positivo. Estava grávida. Iam ter um bebê. Quando Rafael chegou à noite, ela o esperava na sala, segurando os 3 testes. Ele entendeu antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Olhou para os testes. Para ela. De volta para os testes. Marina, você está, nós vamos. Ele não conseguia formar frases completas. Ela riu entre lágrimas. Sim. Vamos ser pais. Rafael caiu de joelhos na frente dela, colocou as mãos na barriga ainda lisa. Oi, ele disse suavemente. Eu sou seu pai, e vou fazer tudo para ser melhor do que o meu foi. Vou te amar, te proteger,
te ensinar que expressar sentimentos não é fraqueza. Vou te dar o que nunca tive, um lar cheio de amor. Marina acariciou o cabelo dele, o coração transbordando. A gravidez foi tranquila. Rafael era um marido atencioso, fazendo questão de acompanhar todas as consultas, ler todos os livros sobre paternidade, preparar o quarto do bebê com cuidado. Pintaram as paredes de amarelo suave, compraram um berço de madeira, encheram a estante de livros infantis. Marina continuava estudando, determinada a terminar o ensino médio antes do bebê nascer. E conseguiu. Alguns dias antes do parto, recebeu o certificado de conclusão. Rafael organizou uma pequena festa surpresa para comemorar. Você merece cada conquista, ele disse. E nosso filho vai crescer, vendo a mãe como exemplo de determinação. O bebê nasceu numa manhã chuvosa de outubro. Um menino saudável, de olhos escuros como o pai e sorriso doce como a mãe. Deram a ele o nome de Gabriel, Gabriel Almeida. Quando Rafael segurou o filho pela primeira vez, algo dentro dele se curou definitivamente. Todas as feridas da infância, todos os medos, todas as inseguranças pareceram derreter diante daquele serzinho pequeno e perfeito. Eu te amo, ele sussurrou, e vou te mostrar isso todos os dias. Marina observava da cama do hospital, exausta, mas radiante. Naquele momento, entendeu que tinham completado o ciclo. Sua mãe tinha cuidado de Rafael criança. Agora ela cuidaria do filho dele. E assim, o amor continuaria se multiplicando, geração após geração. Meses depois, enquanto arrumava o quarto de Gabriel, Marina encontrou algo que tinha guardado há muito tempo. Era o bilhete. Aquele bilhete que Rafael tinha deixado para ela na noite do incidente na banheira. Me perdoe. Eu não sabia que você estava aqui. Olhou para o papel amarelado, sorriu. Pegou uma moldura simples, colocou o bilhete dentro e pendurou na parede do escritório. Embaixo, com uma caneta dourada, escreveu: O começo de tudo. Quando Rafael viu, a abraçou por trás. Você guardou isso esse tempo todo? Ela se virou nos braços dele. Guardei. Porque às vezes o amor não chega com fogos de artifício. Ele entra pela porta errada, no momento certo, e transforma tudo. Rafael beijou a testa dela. Transformou mesmo. Transformou esta casa num lar. Transformou este homem fechado num marido e pai. Transformou a solidão em família. Marina olhou ao redor. Para a mansão que antes era fria e agora estava cheia de vida. Para as fotos nas paredes, registrando momentos felizes. Para o berço no quarto ao lado, onde dormia o filho deles. Para o homem nos seus braços, que tinha aprendido a amar de novo. E agradeceu. Agradeceu à mãe que não conheceu, mas que tinha plantado sementes de amor naquele mesmo lugar anos atrás. Agradeceu ao destino que teceu uma trama tão improvável, mas tão perfeita. Agradeceu por ter tido coragem de sonhar, de acreditar, de abrir o coração mesmo com medo. A vida não tinha sido fácil, mas tinha valido cada lágrima, cada luta, cada momento de incerteza. Porque no final, ou melhor, neste novo começo, Marina tinha tudo o que sempre quis, sem saber que queria. Tinha um lar, tinha uma família, tinha amor. E descobriu que às vezes as melhores histórias são aquelas que começam quando menos esperamos, com um erro constrangedor que se transforma na porta certa para o futuro que sempre deveria ter sido. Ali, naquela mansão no Morumbi, cercada pelo homem que amava e pelo filho que carregava toda a esperança do mundo, Marina finalmente entendeu o verdadeiro significado da palavra lar. Não era sobre o tamanho da casa ou o luxo dos móveis. Era sobre o amor que habitava cada cômodo. Era sobre as risadas que ecoavam pelos corredores. Era sobre ter alguém para voltar no fim do dia e saber que você era esperado, desejado, amado. E isso, percebeu Marina enquanto embalava Gabriel para dormir naquela noite, era a maior riqueza que alguém poderia ter. Não estava nas contas bancárias ou nos bens materiais. Estava nos abraços apertados, nos beijos de boa noite, nas promessas sussurradas, no amor que se renovava a cada amanhecer. Estava ali naquele momento, naquele lar que construíram juntos, tijolo por tijolo, sorriso por sorriso, lágrima por lágrima.
e era perfeito exatamente como estava. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rafael tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com esta jornada de amor, superação e destino, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. Foi o incidente inicial que mudou tudo? A descoberta do diário? O pedido de casamento no gazebo? Ou o nascimento do pequeno Gabriel? Todos os dias trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana. Histórias que nos lembram que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, que a cura é possível mesmo para os corações mais feridos e que, às vezes, os erros mais constrangedores se transformam nos começos mais bonitos. Não perca nosso próximo episódio, porque uma nova história está te esperando, pronta para emocionar, inspirar e fazer você acreditar novamente no poder transformador do amor verdadeiro. Te esperamos aqui, neste espaço onde cada palavra é um abraço e cada história é uma jornada que vale a pena ser vivida. Até breve, e que o amor de Marina e Rafael continue ecoando no seu coração.